Olá pessoas, o canal H de História está aqui no centro de Belém do Pará, mais precisamente aqui no Forte do Presépio, para contar a história para vocês da fundação de Belém. Foi aqui que tudo começou. Vamos então para um pouco de história? Para isso nós precisamos voltar lá para o século 17, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Nesse período, nós vamos perceber que países como a França, a Inglaterra e até a Holanda contestavam o direito basicamente exclusivo de Portugal e Espanha, apenas eles, pelo Tratado de Tordesilhas, dividirem o território americano. E ameaçavam que, caso esse tratado não fosse revisto, eles iam invadir o território. E era exatamente daqui, do mar, que viria essa ameaça de invasão. Daqui da Baía do Guajará que nós teríamos essa possível invasão. É importante destacar que os franceses já teriam invadido vários territórios brasileiros, tanto no Rio de Janeiro, quanto também aqui no Nordeste, onde eles invadem no início do século XVII e fundam o que a gente vai chamar de França Equinocial. E fundam ali a primeira capital, São Luís, exatamente onde hoje é o Maranhão. E aí nós vamos verificar toda uma preocupação da coroa portuguesa, que junto com a coroa espanhola, nesse período elas viviam o momento da União Ibérica, que é o período em que Portugal vai ser governado pelo rei da Espanha. Então isso justifica porque o empenho do rei espanhol em proteger os territórios que teoricamente seriam portugueses. Na prática seriam colônias portuguesas. E aí então eles tinham uma ideia: implantar fortificações, implantar fortes bases militares para proteger os territórios da possível ameaça e invasão estrangeira. É nesse contexto que nós temos a chegada dos portugueses aqui na Amazônia, mais precisamente ali no século XVI, no início, 12 de janeiro de 1616, os portugueses vão fundar o Forte do Presépio. Após expulsarem os franceses do Maranhão em 1615, uma expedição que sai de lá no Natal, 25 de dezembro de 1615, comandada então pelo Francisco Caldeira Castelo Branco, vai chegar aqui na Baía do Guajará e vai fundar um forte que seria uma base militar com o objetivo de proteger o território das invasões estrangeiras, principalmente a francesa, que era uma ameaça mais eminente, que era uma ameaça mais real e muito próxima aqui da região. Então nós teríamos o início da fortificação que dará origem ao Forte do Presépio e, por conseguinte, origem também à cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Essa fortificação não tinha exatamente essa estrutura. Nós vamos verificar que ainda é uma estrutura muito precária, ainda de madeira, mas uma estrutura que daria conta, inclusive, de garantir essa defesa. No entanto, nós já podemos registrar aqui uma resistência. Os índios tupinambás já ofereceriam então uma resistência, uma tentativa de expulsar os portugueses daqui da região, daqui do território. No entanto, as forças militares portuguesas conseguem combater os tupinambás que habitavam aqui a região, e aí nós vamos verificar então que o movimento seria totalmente dizimado. E aí nós vamos perceber uma primeira mudança na estrutura do forte, inclusive com a fortificação da sua artilharia. Essa estrutura melhorada, fortificada, com pedras e ao mesmo tempo com canhões, ela é própria do século XIX. A gente verifica que não era exatamente aquela estrutura, mas que deu conta de proteger o território. E ao mesmo tempo, hoje, o Forte do Presépio, que durante algum tempo foi chamado de Forte do Castelo, haja vista que durante algum tempo ele teria o nome de Forte Castelo do Senhor Santo Cristo, ainda lá no século
17. No entanto, nós vamos perceber que hoje ele é exatamente esse local, esse espaço maravilhoso, lindo, que tem muita história para contar. Ali embaixo tem um museu que mostra artefatos e um pouco da história dos índios que viviam aqui, dos portugueses que chegaram aqui na região. Em torno do forte nasceu a cidade de Belém. Em torno do forte nós teríamos aqui o desenvolvimento daquele primeiro bairro, daquelas primeiras localidades que nós teríamos então aqui na cidade de Belém do Pará. A cidade cresce aqui, daqui você consegue ver alguns casarões, mas para ali você consegue inclusive perceber o mercado de ferro do Ver-o-Peso e essa vista linda, que de um lado ela te conta a história e do outro ela te mostra uma natureza exuberante, com esse barulhinho de barquinhos que passam a todo momento por aqui. A história de Belém é linda, você só precisa ter a sensibilidade para percebê-la. Venha aqui no Forte do Presépio, ele faz parte de um espaço que a gente chama de Feliz Lusitânia. Ele passou por reforma, é um local bem vigiado, tem segurança e ao mesmo tempo é um local muito acessível. A entrada custa R$4, você tem direito então de entrar no museu e viver então momentos inesquecíveis e registrar fotos com uma paisagem maravilhosa aqui no Forte do Presépio. O canal H de História esteve aqui. Eu espero que essa história que nós contamos para você seja então uma história muito interessante e que ao mesmo tempo seja digna do seu like. Valeu, galera! O canal H de História agradece a sua presença por aqui. Valeu!